tocar num assunto muito interessante e vamos falar de saúde da população de Canguçu. Eu estou aqui com o Ítalo Ferreira de Leão, faculdade da Universidade Federal de Pelotas, pós-graduação, ele é biólogo, ele já esteve em Canguçu, inclusive foi professor da Escola Oscar Fonseca, lá no 5º Distrito de Canguçu, então ele tem um conhecimento do município de Canguçu, e ele, através do seu projeto de pesquisa, desenvolveu uma pesquisa que ele, vou deixar para ele falar, e vai ser benéfica à comunidade canguçuense, e o mais importante de tudo isso, é gratuito. Tá? É saúde e é gratuito. Então, por isso que eu gostaria que vocês se tivessem bastante atenção, porque vai falar diretamente para vocês. Ítalo, satisfação aos nossos ouvintes e também quem nos acompanha através das redes sociais. Boa tarde a todos, meu nome é Ítalo Ferreira de Leão e vou falar então um pouquinho do meu projeto de pesquisa relacionado à doença de Chagas. Ano passado eu tive a oportunidade de dar aula aqui no município de Canguçu, na escola Oscar Fonseca da Silva, até que gostaria de mandar um abraço para o pessoal lá daquela comunidade maravilhosa, mas nesse ano eu vim aqui caracterizado agora na parte como biólogo mesmo. Tá? Eu sou biólogo formado pela Universidade Federal de Pelotas, faço doutorado na instituição, faço parte do programa de microbiologia e parasitologia, e o meu projeto de pesquisa ele é relacionado à doença de Chagas. A gente sabe que Canguçu é um município que historicamente tem problemas com a doença de Chagas, e não só com a doença em si, mas com o vetor, que são os barbeiros, também conhecidos como chupões. Então, a partir do momento que a gente tem esse quadro, e era gravíssimo entre a década de 50 até 80 no Rio Grande do Sul como um todo, Canguçu também era uma das cidades que mais tinha problemas com a moléstia e também com a presença do vetor, que são os barbeiros. Então, o tempo foi passando, a gente teve uma melhoria muito grande no sentido de quantidade de casos, diminuíram drasticamente, porém, a gente acha importante atualizar essa situação, porque ela, historicamente, é uma doença muito atrelada à zona rural. E Canguçu, por ser um município bem extenso e com muita zona rural ainda, então a gente quer entender melhor esse panorama da doença. Por isso que a gente tem esse projeto, então, de utilizar o postão, o pronto atendimento do município, para a gente realizar, então, uma coleta de sangue do público que vai ser atendido ali, nesse período, mas não só. Quem quiser participar da pesquisa é muito bem-vindo. Pode chegar lá, eu quero participar da pesquisa, a gente vai apenas coletar o sangue da pessoa, vamos levar para o laboratório e vamos, então, fazer o exame diagnóstico ali, se a gente consegue encontrar o responsável por causar a doença, que é um protozoário, Trypanosoma cruzi, o nome dele. Então, a gente vai fazer essa pesquisa baseada nisso. Uma coleta de sangue simples, dura 5 minutos. A gente vai fazer 5 perguntas para a pessoa: idade, sexo da pessoa, se ela mora na zona rural ou não, até para o caso dela ser diagnosticada com a doença, a gente entender, bom, a doença ainda está concentrada na zona rural. Ou não, a doença já está concentrada na zona urbana. O pessoal da zona rural, com o passar dos anos, foi muito para a cidade. Então, a gente pode ter tido uma mudança no perfil da doença mesmo, que é muito possível. Então, a gente quer entender todos esses... A gente quer tirar todas essas dúvidas. Onde está concentrada a doença, se a gente tem ainda muita gente com a doença aqui no município, e também, para o caso da pessoa ser diagnosticada com a doença, a gente oferece também o tratamento e também o acompanhamento por parte da UFPEL, ambos gratuitos. Então, é um projeto que vai ajudar muito a população em si, mesmo da comunidade, essa cidade muito legal, que me acolheu super bem. É uma forma de eu retornar todo esse carinho também que eu fui recebido ano passado lá pela comunidade, e também entregar para a sociedade mesmo um bom trabalho, uma boa pesquisa com um tema que é muito importante ainda aqui no município, para a gente atualizar, então, o quadro da situação sobre a doença de Chagas. Agora, dia 14 de abril, é o Dia Mundial da Doença de Chagas. Em 2019, foi instituído o dia 14 de abril como o dia da doença de Chagas. Então, a gente já vai aproveitar esse período, esse mês de conscientização sobre a doença, aproveitar essa mídia, que a gente tem um pouco mais voltada para a doença, que ainda é pouco divulgada nos dias atuais, mas que ainda leva a 4.500 mortes anuais no Brasil. Então, é um número ainda grande, fora aquelas pessoas que ficam afastadas do trabalho por causa
problemas no coração, no esôfago, no intestino, que acabam inviabilizando aquela pessoa de ser produtiva, né? Então, acaba afastando ela do trabalho, onerando os cofres públicos por causa dos pedidos de aposentadoria ou afastamento, enfim. A gente tem todo um contexto dentro da doença de Chagas que a gente quer, então, entender melhor no município de Canguçu e ver o que mudou dos anos para cá. E é importante ressaltar também que a gente tem um artigo que foi publicado em 2014, que eles fizeram uma pesquisa procurando barbeiros aqui na região. E eles encontraram 1.400 exemplares num certo período de tempo. E só o município de Canguçu encontraram 40% desse total. Então, nós temos a terceira Coordenadoria Regional de Saúde, que são 22 municípios, e somente Canguçu foi encontrado 40% do total. Então, nos chama a atenção que a doença de Chagas ainda ela pode ser uma possibilidade grande no município, em virtude do vetor estar aqui ainda presente, né? O Ítalo, até me permito te perguntar, nós fazer 2 ou 3 perguntas numa só, para você poder responder depois. Você falou até a década de 80, 60, 80, então nós temos uma pessoa, um pessoal com uma idade um pouco mais avançada, como você falou, que já pode estar morando, em grande parte deles, morando na cidade. Tá, eu vejo, assim, pelo que eu convivo, que a doença de Chagas é uma doença do passado. As pessoas têm essa impressão de que ela não existe mais, que nem você estava falando. Há possibilidade, uma pessoa infectada com a doença de Chagas, ela se manifesta rápido, é uma coisa silenciosa, e se há possibilidade de novas pessoas estar sendo infectadas e não estarem sabendo de que estão com a doença? Então, a doença, ela ainda... A doença no Brasil, hoje, a parte da doença aguda, nós temos 2 formas da doença de Chagas. A gente tem 2 fases, na verdade. A fase aguda e a fase crônica. A doença de Chagas aguda, hoje no Brasil, a principal via de transmissão dela, como se transmite a doença, é na forma oral. E a forma oral da doença é, sobretudo, por meio do açaí contaminado. Então, a gente tem um problema muito sério com doença de Chagas ainda no norte do país, naquela região do Pará, Amapá, no Nordeste mesmo do Brasil, mas isso não quer dizer que nós, aqui no Rio Grande do Sul, estejamos livres da doença de Chagas aguda. A gente tem uma melhora significativa no sentido de transmissão da doença. Mas a doença de Chagas oral, ela é concentrada, hoje no Brasil, no norte do país, mas a gente tem a possibilidade da transmissão vertical ou congênita, ou seja, passar da mãe para o filho. Então, muita gente que nasceu na década de 80, 90, que a gente já teve uma melhora muito grande, né, do quadro, mas aquelas pessoas nasceram e ainda estão em idade reprodutiva. Então, a gente tem a possibilidade dessa doença ter sido transmitida para o filho. Então, a gente tem hoje no Brasil o controle da forma vetorial, ou seja, com contato com o barbeiro, já é bem mais raro esse tipo de forma de infecção, mas a gente tem a forma oral, que hoje se concentra lá no norte do país, mas a gente tem a forma vertical, de passar de mãe para filho. Cidades como Canguçu, Pelotas e o entorno aqui, é muito importante que as gestantes peçam o teste para a doença de Chagas, porque nós estamos numa zona endêmica, então que historicamente tem problemas com a doença. E é uma doença silenciosa. Então, tem gente que teve a doença, os sintomas são muito inespecíficos, então é difícil o médico ele diagnosticar assim, ó, de bate-pronto, ó, é a doença de Chagas. Então, em virtude desses sintomas serem inespecíficos, a pessoa acaba relaxando, né? Teve uma febre ali, teve uma tipo de uma dermatite que a gente chama de... Agora até me fugiu o nome. A gente tem o sinal de Romanha, quando é no inchaço da pálpebra, e a gente tem também o tipo semelhante a uma dermatite, que é um sintoma muito inespecífico, assim, né? Então, a pessoa acaba não tratando e a gente acaba evoluindo para a fase crônica da doença. Quando a gente chega na fase crônica, ela pode ser silenciosa e pode levar durante 10, 20, 30 anos. E a pessoa só descobrir que tem a doença nesse período, de 30 anos depois. E aí, geralmente, a gente já está num quadro muito evoluído da doença. Sobretudo, coração é o órgão que é mais acometido. A cada 10 pessoas que têm a doença de Chagas, 6 não vão ter nada, vão ser assintomáticas. 3 vão ter problemas no coração, vão ser sintomáticas, mas vão ter problema no coração. E a gente vai ter uma com problema no esôfago ou no intestino. Então, a gente pode ter 40% dessas pessoas que têm a doença de Chagas, então, evoluem geralmente para a forma cardíaca da doença, que leva à morte,
e também a gente pode ter a forma gastro do sistema digestório, né, que é acometido, ou de ambos. A pessoa pode ter problema no coração, no esôfago e no intestino. Então, pode se tornar uma doença muito grave, inclusive levando ao óbito desse paciente. Por isso que é muito importante que a gente faça esse acompanhamento em municípios como Canguçu, que tem o histórico da doença, as gestantes, sobretudo aquelas pessoas que moram na zona rural, fazerem o teste para a doença. Tá? Ele é gratuito pelo SUS. Então, é muito importante que a gente se atentar para essa possibilidade de passar de mãe para filho. As chances são em torno de 5%. É baixo, mas existe. Pode levar ao aborto, má formação, inclusive a morte daquele concepto, né, daquele bebê que vem no futuro. Muito bem. Então, toda essa explanação que o Ítalo Ferreira de Leão está conversando conosco aqui, e agora nós vamos passar naquela parte interessante que já falou, mas a gente vai retornar, que é o período, e eu sempre digo, como há um período, não é uma data só, e são praticamente 2 semanas, que as pessoas não deixem para o último dia, porque é um número limitado de dias, né, para fazer este exame, que é do dia 9 ao dia 19 de abril. E é gratuito. E o que mais me surpreende, a pessoa que é detectada, né, com a doença tem o tratamento pela universidade. Isso se confirma? Sim. Isso lá no início do projeto a gente já pensou em abranger a quantidade de áreas máxima possível, desde o diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento. A gente teve, então, uma parceria com o setor de infectologia, lá, uma professora chamada Danise Sena, até quero agradecer ela aqui, que se dispôs a fazer o acompanhamento, então, eventualmente, dessas pessoas que forem positivas. E também o tratamento, ambos de forma gratuita. Então, o teste vai ser gratuito, o acompanhamento e também o tratamento vai ser gratuito. Tá, então. Ítalo, a gente vai conversar mais, dia 8 ou 9, certamente no início você vai estar por aqui, alertar as pessoas que venham até Canguçu, na Secretaria de Saúde, aqui bem próximo à Rádio Cultura, no postão, como assim é chamado. Horário, como tem um horário já definido? Já está definido o horário, a gente vai começar entre as 9 e as 5 da tarde, mas depende muito, isso é muito variável, porque se a gente tiver um fluxo muito grande de pessoas, a gente pode estender um pouco mais o horário, não tem problema nenhum. E as datas, que, como tu colocaste, vai ser então do dia 9 ao dia 19 de abril. As pessoas têm que fazer alguma preparação antes para tirar o sangue ou simplesmente pode tomar o café, pode almoçar e vir fazer a coleta? Não tem nenhum tipo de preparação. A pessoa pode chegar lá, tomar o café e, sem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. É só ela chegar lá, dizer que quer participar da pesquisa, que nós já vamos acolher todo aquele pessoal que quiser participar. É um exame muito rápido, a gente vai coletar o sangue da pessoa, vamos fazer 4, 5 perguntinhas ali, de onde ela é, idade, sexo, saber se é homem ou mulher, né, para a gente traçar o perfil das pessoas que são mais acometidas pela doença aqui. E eu acho que é isso, assim. Vai entregar o exame para a pessoa? A gente vai levar a amostra para o laboratório e depois a gente entra em contato com a pessoa para dar o resultado para ela. A gente vai entrar em contato com ela para dar o resultado. Sim, e aí, eventualmente, a pessoa que for positiva, a gente já faz os trâmites para ela ter o acompanhamento pela UFPEL. Muito bem. Agradecer demais aí o Ítalo Ferreira de Leão, biólogo, pós-graduado pela Universidade Federal de Pelotas, está indo para o doutorado. Já foi professor aqui em Canguçu, para a gente deixar bem claro, lá na Escola Oscar Fonseca da Silva, 5º Distrito de Canguçu. Vai estar retornando para Canguçu no próximo dia 8 ou 9, junto aí com o pessoal, até o dia 19, aqui no postão, no pronto atendimento, no posto de saúde aqui do Central. Não é o Central, não é aqui. O postão aqui, o posto de saúde. Então, de 9 horas da manhã até 4 da tarde, o pessoal venha. A coleta é gratuita, o exame é gratuito, ainda mais o resultado que você tiver. Caso, e a gente queira que ninguém tenha, mas seja positivado, ou seja, esteja com a doença, o tratamento também será feito gratuito pela faculdade, pela Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa e sucesso no teu curso. Agradeço a Rádio Cultura, agradeço a sociedade aqui de Canguçu, o pessoal lá do 5º que me acolheu também super bem ano passado, tive a grande oportunidade de dar aula para aquele pessoal lá, gurizada incrível, maravilhosa. Um abraço para o Sandro, para o diretor da escola lá, gente buenaça. E parabenizar também a rádio aqui por essa audiência toda que eu soube que vocês têm aqui no município, merecidamente. Muito obrigado. Perfeito, então.
mais uma vez, fazer o convite para a comunidade canguçuense que participe, pois essa chance ela não acontece todos os dias.